Alô, boa tarde, tudo bem? Hoje, dando sequência a mais um episódio da nossa série aqui, Bate-Papo com o Pesquisador, hoje bate-papo com a pesquisadora, eu tenho o prazer de receber a professora Lilian Silva de Sales, que é professora aqui da faculdade. Nós dois somos os professores mais antigos da faculdade, né? Na verdade, a Lilian já está na casa há mais tempo, porque a professora Lilian passou um tempo como professora substituta, e depois ela pode falar um pouco disso, e depois retornou como professora efetiva, né? Então, aqui são parte da história, né, da faculdade. Recentemente nós completamos... comemoramos 20 anos de fundação da faculdade, então parte dos professores mais antigos está aqui agora nesse episódio. Lilian, muito obrigado por aceitar estar aqui hoje para conversar com a gente, com os alunos sobre pesquisa, né, sobre o seu trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço o convite também. É sempre bom falar sobre isso. Legal. Bom, para quem não conhece, a professora Lilian é muito conhecida, né, mas para quem eventualmente não a conhece, eu gostaria de apresentar aqui brevemente a professora Lilian, possui graduação, licenciatura plena em Educação Física pela Fundação Educacional do Estado do Pará, graduou em 92, né, em 1992. Na sequência, fez uma graduação em licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, em 97. Na sequência, fez mestrado em Antropologia pela Universidade Federal do Pará, em 2002, e em 2016 ela concluiu o doutorado em Ciências Sociais, Antropologia, pela Universidade Federal do Pará também. A professora é professora da UFPA, aqui do Campus Castanhal, tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino-aprendizagem, atuando principalmente nos temas educação, educação física, corpo, gênero e infância. Essa atividade aqui de metodologia científica, ela tem no seu escopo, né, na sua ementa, falar um pouco sobre a ciência, a metodologia científica nas ciências biológicas e também nas ciências humanas, né? Então, aqui já pelo background, né, pela formação da professora Lilian, está claro que a gente vai falar agora de um tema, né, e de um produto, né, de um artigo mais relacionado às ciências humanas. Então, se eu estiver errado, a professora Lilian, por favor, me corrija, mas isso a gente vai discutir logo mais, né? O tema do nosso bate-papo de hoje é um artigo da professora Lilian, que foi publicado num formato de capítulo de livro. Então, esse capítulo de livro, né, esse artigo, tem o seguinte título: Intersecções entre gênero, sexualidade e raça nas trajetórias de formação docente e as influências na prática pedagógica. Esse capítulo é o capítulo 18 de um livro cujo título é o seguinte: A Produção do Conhecimento nas Ciências Sociais Aplicadas. Esse livro foi organizado pelo William Douglas Guilherme, né? Os capítulos são diversos autores, né, nos seus diversos capítulos. Esse livro foi publicado em 2019 pela editora Atena, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Eu até tenho parente lá em Ponta Grossa. Lilian, muito obrigado. Só para explicar porque que eu tenho parente em Ponta Grossa. A minha família toda é da Bahia, né? Eu sou paraense, mas meus irmãos, meus pais, a parte principal da família é da Bahia. E na época, né, quando eles migraram em busca de melhores condições de vida e melhores condições de oportunidade de trabalho, então a família foi se dividindo, né? Então a maioria foi para o Sul Maravilha, né? Sul-Sudeste Maravilha, especificamente São Paulo, né? E aí teve um tio, né, um irmão de papai, que foi para Ponta Grossa, né? E acabou vivendo a maior parte da sua vida lá, né? Acabou falecendo lá também. Então, e a minha parte, que os meus pais vieram para o Pará, né? E eu acabei nascendo em Caxias, e onde eu vivo até hoje, né? Então, por isso que às vezes você fala, não, eu tenho parente lá também. Sim. É bem característico, né? Essa coisa da migração nordestina para
vários outras regiões, né, outros estados. Então, né, tem até uma brincadeira que tem nordestino em tudo quanto é lugar, né? Enfim, você sempre encontra um nordestino. Gaúcho também, assim, anda bastante. Mineiros migram bastante. Paraense até que não era muito de sair, né? Mas tem saído recentemente. A gente tem observado aí uma migração forte até para Santa Catarina, né? Para trabalhar na indústria alimentícia. É uma coisa curiosa. Elília, como foi que surgiu o convite para você participar desse livro? Essa editora, ela tem estado presente em eventos científicos, né? Uhum. Então, eu basicamente tenho concentrado meus esforços de compartilhamento das coisas que eu faço, né? Das pesquisas, da extensão, da própria o ensino, né? Dentro da universidade, as experiências de ensino, de pesquisa e de extensão, num evento grande que acontece no sul do país, que é o Fazendo Gênero, né? Uhum. Já está, se eu não me engano, na 12ª edição, acontece bianualmente, e é um evento imenso, imenso mesmo, internacional, e vem todas as mais importantes pessoas, né, que produzem nesse campo, né, do feminismo, do gênero, da sexualidade, para esse evento. E em 2011, na 11ª edição, eu participei, né, eu sempre tenho participado desse evento, nem sempre eu consigo ir, né, mas quando a gente consegue ir, e aí eu recebi uma mensagem, né, um e-mail dessa editora, que interessada na publicação, né, porque a gente, nos anais do evento, né, a gente tem a oportunidade de apresentar o texto, né, completo, e eles ficaram interessados na publicação. Pediram que eu mandasse o texto, né, para dar uma olhada, enfim, né, dentro dos padrões que eles estabelecem lá na editora. Eu fiquei meio cabreira, sabe, porque, enfim. Mas consultei algumas pessoas, assim, eu ainda não tinha ouvido falar nessa editora, consultei algumas pessoas, porque a gente tem um outro evento, que é a rede de pesquisadoras e pesquisadores feministas, e a gente também tem participado desse evento, a última vez foi na Bahia, e aí nós temos um grupo de Zap, né, e aí eu perguntei se tinha alguém que já tinha publicado por lá, né, se era seguro, enfim, essas coisas, né. Uhum. E aí muita gente já tinha publicado, e aí eu mandei o texto, né, e foi publicado, né? Inclusive eu mandei agora de novo um trabalho que a gente escreveu, eu e uma sobrinha minha que é do direito, sobre pornografia. Eu acredito que eles fazem a avaliação deles lá, e eu não sei se vai ser publicado, mas a gente mandou. E aí foi assim, a experiência com essa editora, né? E aí, de vez em quando, por exemplo, quando eu fui de novo para o Redor, eu fui Fazendo Gênero, eles me contactaram, né? Aí eu fui para o Redor, na Bahia, 1 ou 2 anos atrás, com outro trabalho, né? Ainda referente à minha tese, né? Um outro artigo, e eles também me chamaram, enfim. Então, assim, foi assim que surgiu a possibilidade dessa publicação.
Uhum. Eu vejo aqui agora no site deles que eles já publicaram mais de 1.850 livros, né? E tem bastante coisa aqui, né? Eu sempre... São várias áreas, né? São várias áreas que eles atingem, né? Ciências exatas, ciências biológicas, né? Ciências sociais aplicadas. É bastante interessante o trabalho. Certo. Esse relato é interessante porque a gente sempre orienta os alunos, né, e estimula os alunos a participarem de eventos científicos, né, na nossa instituição, fora da nossa instituição, dentro do estado, em outros estados, e para aqueles, né, que podem participar, se quiserem participar também de eventos fora do país, que seria uma coisa fantástica se todo mundo pudesse participar, porque é um mecanismo de criar essas conexões, né, conhecer pessoas, entrar em contato, conversar com outros autores, né, pessoalmente. Então, realmente é uma coisa muito, muito importante, né? E aí, Lilian, esse trabalho aqui que fala sobre as intersecções entre gênero, sexualidade e raça na trajetória de formação dos docentes, como foi que surgiu a ideia desse estudo? Eu já venho desde o mestrado produzindo nesse campo, né, dos estudos de gênero, e mais para cá, né, depois do mestrado, eu comecei a dialogar com o feminismo enquanto um campo de produção de conhecimento. E é bem legal a gente falar disso, Josafá, nessa disciplina, porque a gente sempre pensa, às vezes, né, no feminismo como um movimento político de mulheres. É também, né? Mas dentro desse movimento, que foi um movimento que surgiu mesmo na academia, né, com mulheres intelectuais buscando construir visibilidade dos seus trabalhos, né, das suas pesquisas, o feminismo ele começou a se constituir numa ferramenta de investigação científica, né, com uma metodologia, né, específica, né, não exclusiva do feminismo, porque, na verdade, é a partir do diálogo com a próprias ciências humanas, né, como bem tu colocar, ciências sociais, ciências humanas, mas com uma presença muito forte no que a gente chama de estudos de gênero e feministas. E aí, especificamente respondendo à tua pergunta, eu estou desde 2000 atuando, né, com pesquisas a partir desse enfoque, né, de gênero. E depois que eu entrei na universidade, em 2006, eu me efetivei, eu fui convidada para participar de uma formação continuada de professores e professoras na rede pública, né, de ensino, com um grupo de estudos que existe na universidade, que é o Nós Mulheres, que é um grupo de estudos, de pesquisas dentro do campo do gênero e feminista. E a professora Mônica Conrado, que foi quem me orientou no meu doutorado, naquela época ela tinha, em 2006, né, havia um edital do MEC, do Ministério da Educação, abrindo para as universidades a oportunidade de enviar projetos de formação continuada para o trabalho com o gênero, né, os debates de gênero e da diversidade na perspectiva da formação continuada, que era um curso que tinha um formato padrão para todo o país, né? Era Gênero e Diversidade na Escola, GDE, que a gente chamava, né? Assim a sigla. E aí eu tive a oportunidade de ser convidada para fazer parte do grupo Nós Mulheres e de acompanhar os tutores na orientação pedagógica dentro desse curso. E
fui várias vezes para Brasília com formação, né? Porque eles também, nós formávamos professores em serviço, né? Formação continuada, mas também éramos formados, né? Então tinha uma série de cursos, tinha um material que vinha do MEC para o Brasil inteiro, né? Que era um conjunto de livros produzidos por intelectuais, né, que trabalham com esse campo de pesquisa, e eram 3 eixos de trabalho: gênero, sexualidade e relações étnico-raciais. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar nas 2 versões desse curso. Era um curso de 5 meses, né, onde os professores tinham orientações com tutores e faziam um plano de ação no final do curso para implementar o debate de gênero na escola. Então, foram turmas grandes, né? Tinha muita evasão, porque era à distância, né? Então, o curso à distância tem esse problema, principalmente na nossa região, a gente está vivendo isso agora com o ERE, né? Está vendo? Mas eu tive a oportunidade de ter, assim, em cada versão desse curso, um quantitativo de 300 docentes, 200 docentes, 200 e poucos docentes, né? E aí eu fiquei pensando nesse depois, né? Eles faziam um plano de ação para implementar nas suas escolas, o debate de gênero. Mas a nossa função, enquanto universidade dentro do grupo, era fazer o curso, né? Formar os professores. Mas a gente não tinha como acompanhar essa efetivação, né? E aí eu comecei a pensar na possibilidade de, com os limites, né, que me cabiam, porque eu não tinha financiamento, né? Pelo menos na região metropolitana, dialogar com alguns desses cursistas, né? Para saber como tinha sido essa coisa de implementar isso na escola, se tinha tido alguma dificuldade, alguma resistência ao debate, né? Enfim, e aí surgiu a possibilidade de organizar o projeto, né, de pesquisa e ser aprovada no doutorado. Né? E aí eu fiz o projeto e deu tudo certo, né? Passei lá na seleção e desenvolvi esse projeto no meu doutorado. Eu não estou te ouvindo, Josafá. Liga o teu microfone. Eu desliguei aqui por causa de um cachorro. Agora eu voltei. Bom, eu vou tentar resumir aqui, para aí você me corrija se eu estiver errado, por favor. Bom, vocês tinham um programa de treinamento, vocês treinavam as pessoas, né, em um determinado tema, mas vocês não sabiam como que aquilo era, né, de alguma forma, conduzido até a prática desses regressos dos cursos que vocês ofertavam. Então, a ideia foi fazer um segmento, né, um acompanhamento dos regressos para tentar entender o impacto daquele treinamento, de fato, na prática profissional dessas pessoas. É isso, né? Isso, exatamente. Muito bem. Isso é legal, porque aí isso aponta bem qual é o problema do estudo e qual é a pergunta da pesquisa, né? Qual né, eventualmente, o impacto dessa... E aí vocês analisaram, então, as trajetórias da formação de 3 professoras da rede pública de ensino da região metropolitana de Belém, né? Olha só, Lília, sabe o que eu estou pensando aqui? Porque eu estudei na UEPA, né? Eu me formei, eu entrei lá em 94 e tal, e eu não tive professores com doutorado, né? Então, assim, eu não lembro da oportunidade de ter aula ou conversar com pessoas que tinham escrito aquilo que eu estou lendo ali. Olha, eu estou lendo aqui a matéria da disciplina, aí eu estou lendo aqui a professora Lília. Olha, a professora Lília está falando comigo. Eu não tive isso, né? Sim. Eu não sei da tua experiência, mas o que eu quero falar é o seguinte: isso que a gente está gravando aqui nesse momento vai alcançar, né, os diversos municípios. E aí a oportunidade de
do aluno ter esse contato aqui, né, sim, com a autora, né, com a pesquisadora. Então, isso, de fato, para mim é uma coisa fantástica, né? E aí, assim, eles vão ler, né, o trabalho, vão ler o artigo, sim, faz parte da atividade, né? E então isso é um negócio legal. E aí, como é que você classifica esse estudo, né, em termos de metodologia? Qual é o tipo de estudo, né? O Sérgio, por exemplo, já passou aqui, já falou que o estudo dele foi um estudo fenomenológico, né? Aí outros colegas fazendo um estudo randomizado e tal. Como é que você classifica o tipo de estudo que você fez aqui e como ele foi feito? Olha, na perspectiva metodológica, eu tive o trabalho de campo, né, que é muito próprio da antropologia, né? Então, essa coisa de você estar em convívio, né, com aqueles que você está pesquisando, seja grupo de pessoas, no nosso caso específico, a pesquisa começou, o GDE ainda estava acontecendo, né, a segunda versão do GDE ainda estava acontecendo, então eu tinha acesso aos professores e professoras que participavam do grupo, eu pude, nesse campo, entrevistá-los, conversar com eles, né? Então, bem a maneira antropológica mesmo, né? Etnografando, anotando, mantendo, né, uma rotina de registro, né, em trabalho de campo, em caderno de campo. Eu também utilizei uma pesquisa documental, porque nós tínhamos, dentro do grupo, nós mulheres, né, formulado um instrumento de avaliação que os professores faziam, né, os professores que participavam do curso, que terminavam o curso, eles faziam essa avaliação do curso. E era um instrumento de avaliação que nós organizamos, que além das perguntas sobre a metodologia do curso, né, já indicava algumas possibilidades de dificuldades que os professores pudessem ter encontrado na temática, né, dentro das suas escolas. Então, era um instrumento de avaliação, era um documento bastante rico, né, e que me ajudou bastante na sistematização e na análise, né? Eram dados muito ricos. Também tinha dados também tive acesso às fichas de inscrição. As fichas de inscrição foram um outro elemento, porque como eu estava lidando na minha pesquisa, né, com a questão das identidades raciais e de gênero e sexuais, a nossa lista também, a lista de inscrição, né, a ficha de inscrição, ela também tinha dados sobre os sujeitos, né, dessa pesquisa, então me ajudou muito na composição de um perfil. E aí é bastante interessante a gente pensar, Josefa, que, por exemplo, esse artigo, né, essa espécie de artigo que os alunos vão ter acesso, ele é um recorte da pesquisa, né? Então, por exemplo, eu tô compartilhando aí a experiência que a gente foi atrás das escolas. Eu tinha um número inicial de docentes de 119 docentes, que eu acessei a partir desses documentos, né? Que é a pesquisa documental que eu estou me referindo aqui, metodologicamente falando, né? Então, eu acessei essas listas, eu coletei dados, eu organizei um perfil de cursistas, né? Que tinha dados desde a sua identificação racial, identificação de gênero, sexual,
até a sua participação em movimentos sociais, e, enfim, né? Uma série de dados que foram aproveitados nessa ficha, nesses documentos, né, que eu tinha acesso lá no Nós Mulheres. E os planos de ação que foram finalizados, né, os professores que finalizaram os cursos, eles tinham planos de ação. E a partir desses planos de ação, eu fiz uma seleção de professores que eu fui nas escolas, né? E que foram 7 docentes inicialmente selecionadas para que eu pudesse ir nas escolas, procurar esse pessoal, né? E entrevistar essas pessoas. E dessas 7, 6 foram considerados válidos, né? Por conta de alguns critérios que a gente estabeleceu na pesquisa, né? E aí foram essas 3 que eu compartilhei, né, nesse artigo, que foram professoras, que eu fui na escola, que eu organizei um instrumento de um roteiro, né, para entrevista, eu as entrevistei, né, para esse, vamos dizer assim, como parte também desse grande trabalho que foi a tese de doutorado, mas do artigo eu compartilhei, até por conta da especificidade do evento, né, que a gente participou, né, que foi onde o artigo foi captado, né, enfim, para compartilhar, né. Então... Você fala que você fez entrevistas também, né? Essa entrevista são perguntas abertas, né? E aí as pessoas podem ir falando. Você grava isso, correto? Exatamente, correto. Aí grava e depois tem que escrever tudo. Fazer a transcrição, né, das respostas, transformar isso em texto, né, no caso, para facilitar a tabulação, para facilitar, né, as recorrências, né, que nas falas de cada uma, para a gente começar a analisar, né, o que é diferente, mas o que é também elemento comum, né, entre as falas, para a gente chegar às nossas conclusões, por exemplo, de dizer das resistências, né, das dificuldades apontadas que tem um rumo, né, dentro da nossa pesquisa, né? Até para que ela também seja validada, né? E aí essa entrevista tem as perguntas abertas, mas como você falou, ela tem um roteiro básico ali, mais ou menos como a gente está conversando aqui hoje. Exatamente. Mas aí eventuais perguntas adicionais podem surgir, né? Sim. Até porque quando a gente pensa num roteiro aberto, né, de entrevistas, né, com perguntas abertas, no caso específico, né, da minha experiência, a gente precisa ter bastante atenção para elementos que surgem no diálogo, na fala, né? E por que é interessante ser aberta? Porque tem muitas respostas que produzem dúvidas também no entrevistador, né? Então, é importante que essas dúvidas elas sejam possíveis de serem dirimidas, né? Então, com um roteiro de questões, né, abertas, com um roteiro de questões, você pode formular, se tiver necessidade, outras questões naquele momento da entrevista para maiores esclarecimentos, né? Então, é um recurso interessante. Além da entrevista, você aplicou algum tipo de questionário com, por exemplo, socioeconômico, alguma coisa mais fechada ali? Não, qual a sua renda? A minha renda é um salário mínimo. Alguma coisa. Entendi. Não, essas questões mais afetas a um perfil socioeconômico e como outros elementos que eu já citei aqui, né, um perfil racial,
de gênero, né, sexual, um perfil profissional, de tempo como eu estava trabalhando com professoras e professores, era interessante saber a questão do tempo de serviço, né, do tempo de trabalho, se estavam iniciando, se estavam se aposentando. Então, esses elementos a gente conseguiu captar na ficha de inscrição e na ficha de avaliação, né? Porque, assim, é bom que se destaque aqui também, Josafá, que nessa pesquisa especificamente, eu era pesquisadora, né? Eu estava desenvolvendo uma pesquisa científica, eu estava desenvolvendo uma pesquisa séria, né? Mas era uma pesquisa também que havia, de certa forma, uma relação com o campo de pesquisa, né? Porque, na verdade, esses professores e essas professoras, eles tinham, assim como eu, participado, cada um desempenhando um papel num curso, que era o curso GDE, né? Então, quando a gente pensou para o curso GDE, e aí, assim, eu não tenho problema nenhum em falar disso, e acho até que é importante, porque quando a gente pensa, por exemplo, na docência, né, às vezes a gente separa muito o professor do pesquisador. E eu acho que isso é um grande equívoco, né? Porque o professor, e o Paulo Freire já dizia isso, né? A natureza do trabalho pedagógico, ela necessita que a gente seja um pesquisador, que a gente seja uma pesquisadora. Porque na docência, a gente vai lidar com conhecimento. E o conhecimento, ele não é algo estanque, algo fixado no tempo, mas é algo que está em constante mudança. Então, o professor pesquisador, ele precisa entender-se pesquisador, né? Primeiro porque o espaço de trabalho dele, que é a sala de aula, né, a escola, enfim, o espaço que seja, é um espaço que traz muitos problemas, muitas questões que precisam ser pensadas e resolvidas pelo docente e pela docente. Eu me lembro, e aí, assim, não é esse artigo, mas foi o meu trabalho do mestrado. Eu não era professora universitária quando eu fiz o mestrado. Eu era professora da educação básica. E eu trabalhei com gênero, né, com identidade de gênero, construções de identidade de gênero na escola, e eu me lembro que essa questão era uma questão da minha sala de aula, de problemas que surgiam dentro da minha esfera pedagógica, né? Eu era professora de educação física na escola e os alunos não queriam, os meninos não queriam participar de certas atividades porque eles iam deixar de ser meninos. E isso se tornou um problema de pesquisa para mim, né? A mesma coisa aconteceu com o GDE, né? Assim, nós tínhamos o interesse, enquanto grupo formador, que as questões que o GDE encaminhava, os debates que o GDE encaminhava através da formação, eles virassem rotina e cotidiano, né? Virassem temáticas da prática pedagógica desses docentes. Então, assim, eu fiz um questionário, né? Eu te falei que eu tinha 119 docentes. Desses 119, eu acho que eram uns 97, eu apliquei um questionário com questões fechadas e um questionário semi-aberto, né? Porque tinha algumas questões que eram fechadas e algumas questões que eram abertas, semi-abertas, na verdade, né? Com algumas alternativas, com algumas indicações, né? Para uma dissertação
mais simples, né? Mais compacta, né? Eu apliquei 97 questionários com docentes que ainda estavam fazendo GDE, porque eu trabalhei com docentes da primeira versão, da segunda versão, e depois que o curso terminou, com docentes que estavam em serviço, né? Então, eu fui criando instrumentos de coleta de dados de acordo com a necessidade que a pesquisa, enfim, foi sendo desenvolvida, né? Então, como eram algumas perguntas a serem resolvidas, eu fui criando essas alternativas de instrumentos diferenciados de coleta de dados, até a entrevista, que foi a oportunidade com essas 6 docentes, né? Na verdade, eram 7, mas uma não foi utilizada porque ela não estava trabalhando em escola. E o nosso critério era pessoas que estivessem trabalhando na escola, né? Era o nosso critério. Então, essa 7ª entrevista eu fiz, mas eu não aproveitei, assim, no momento da análise dos dados. Certo. Claro, aqui nesse trabalho você tem entrevistas, né? Então as pessoas falam bastante, tem vários resultados aí, né? Claro que a gente não vai apontá-los com detalhes aqui nesse bate-papo, né? Porque o objetivo principal aqui é fazer um resumo, né? Apresentar o tema e, claro, os alunos vão ler o artigo, né? Nesse caso aqui, o capítulo de livro, né? Mas, de uma forma sintetizada, vamos dizer assim, quais são os principais resultados dessa tua investigação, desse teu trabalho aqui? Tá. Aí eu apresento três professoras, né? Que no seu trabalho, na verdade, elas são coordenadoras pedagógicas, né? Porque o curso ele trabalhava com professores, mas no caso essas coordenadoras pedagógicas que conseguiram de forma exitosa apresentar um trabalho dentro da perspectiva de gênero e diversidades, né? Dentro do espaço de trabalho delas, né? Algumas a gente observou que, por conta da sua experiência, né, enquanto mulheres negras, que tinham um engajamento, né, e uma experiência de vida e de existência e de atuação comunitária e política nas suas vidas particulares, vamos dizer assim, enquanto cidadãs, elas conseguiram dar um encaminhamento dentro das suas escolas, aliando essa sua experiência pessoal, né, com a sua formação dentro do GDE e também dentro das suas faculdades, conseguiram encaminhar um trabalho com maior articulação, porque na nossa pesquisa, e o próprio título já fala, né, das intersecções entre gênero e raça, né? Então, elas conseguiram encaminhar esse trabalho, articulando gênero e raça, de forma mais efetiva dentro das suas escolas, né? Então, a gente tem aí uma experiência, por exemplo, que é muito interessante, de uma coordenadora pedagógica ali numa escola estadual em Ananindeua, que ela não só orienta os professores, né, que é o papel dela pedagógico, mas ela organiza projetos, ela chama os docentes, ela
ela consegue um comprometimento dos docentes, porque ela fiscaliza se está acontecendo o projeto, né? Quando um docente falta, ela vai para a sala de aula, ela mesmo tem um projeto que ela desenvolve, que são leituras numa perspectiva do conhecimento de africanidades. Então, assim, a gente traz essas experiências para mostrar que o docente e a docente, a formação docente, ela não se limita apenas a cursar uma faculdade, né? A se preparar dentro de uma licenciatura plena ou não, né? Numa universidade. Mas ela também ela alia esses conhecimentos a uma experiência pessoal sua, né, enquanto docente, que tem um lugar no mundo, né? Então, e isso influencia na forma como a gente desenvolve o nosso trabalho docente nas escolas que a gente participa, né? Então, a identidade do professor e da professora, ela não se limita à formação na graduação, por exemplo, mas e a atuação desse docente, né? Não se limita aos conhecimentos adquiridos na graduação, mas ele também se conecta, né, com as experiências comunitárias, políticas, pessoais desse docente e dessa docente na sua vida, né? Então, a grande questão que a gente aponta nesse trabalho é isso, que ser docente é muito mais do que fazer um curso, né, uma graduação, né? A nossa formação docente, ela não se esgota nessa experiência de fazer uma graduação, mas ela continua nos cursos que a gente procura fazer de aperfeiçoamento, mas também no exercício da cidadania, né? Nos grupos que a gente faz parte, né? nas nossas experiências pessoais também, né? Enquanto, por exemplo, militante de um movimento social, né? Da nossa participação comunitária, engajada, né? Isso também ajuda a alimentar a nossa formação docente, ajuda a ampliar a nossa visão de mundo na perspectiva do desenvolvimento da nossa profissão docente, né? Então, você já viu, eu sou das ciências humanas, né? Então eu não consigo ser eu estava anotando aqui alguma coisa, que é um comentário que eu quero fazer no final, essa coisa de ciências humanas e ciências biológicas, né? Basicamente é que elas não são mutuamente exclusivas, né? Eu queria comentar agora era essa tua experiência de acompanhamento de egressos, que é uma coisa que nós aqui na faculdade, isso foi até comentado recentemente por um colega nosso, né? A gente precisa estabelecer algum mecanismo. Aqui já é uma reflexão sobre o que você está apresentando agora nesse trabalho, né? Você Sim. pegou um tema específico, né? Gênero, sexualidade e tal, mas eu ampliando, né, para outros aspectos também, mas dentro do tema que é de acompanhamento de egressos, né? Nós nunca tivemos, na verdade, né, nenhum mecanismo de acompanhamento para saber como eles estão, inserção no mundo ou mercado do trabalho, se mudaram de carreira, né, em termos de formação continuada também, né? Então, esses dados são ricos até para o nosso planejamento, né, para o nosso planejamento e para as nossas reformulações curriculares, para as nossas ofertas de cursos de pós-graduação, né, especializações, tal, porque existe uma demanda, né, as necessidades, e aí eu acho que essa experiência de acompanhar o egresso é interessante, uma mensagem importante aqui do teu trabalho para mim e para os nossos colegas, né, da universidade, sem dúvida nenhuma.
E aí, Lili, assim, esses teus resultados, eles geram quais discussões, né? Que aí eu pergunto, o que é que explica esses resultados e quais discussões são geradas a partir deles? Olha, dentro dessa perspectiva da tua pergunta, né, eu creio que um elemento bastante interessante, que a gente pode também pensar isso metodologicamente, é a compreensão das intersecções, né, que no meu trabalho eu procurei trabalhar com esse conceito, né, que é um conceito que surge dentro da epistemologia feminista, né, é um conceito de interseccionalidade, né? A interseccionalidade, ela é a compreensão de que nós somos atravessados, né, nas nossas práticas, né, profissionais, pessoais, né? Nós somos atravessados pelas nossas múltiplas identidades, e essas identidades, elas se interseccionam, conferindo lugares para nós, né? Lugares sociais. Então, um sujeito, uma pessoa, ela não é simplesmente uma pessoa, né? Mas ela é uma pessoa que tem gênero, ela tem uma pessoa que tem uma identificação racial, ela tem classe, ela tem uma idade, né? Ela pertence a um grupo etário, né? Enfim, ela tem uma orientação sexual. Então, assim, pensando nisso que tu me colocas, né? A primeira orientação que eu pude ter, né, epistemológica, teórico-metodológica, foi essa apuração do meu olhar, né? Eu vinha focalizando desde de quando eu comecei a trabalhar com gênero, apenas esse marcador social, e no doutorado eu pude aprimorar a partir dessa orientação teórico-metodológica, né, do que a gente chama de epistemologia feminista, orientada pelos estudos, principalmente das feministas negras, né, estadunidenses, esse olhar interseccional, né? Então, isso é um elemento que é bastante interessante, que foi bastante interessante para mim e que é até hoje, né, nas minhas análises, nas minhas, na minha construção enquanto docente, né, trabalhando na universidade. Eu acho que isso foi um elemento bastante importante. A outra questão que eu penso dessa minha experiência, né, que também vem do diálogo com o feminismo negro, né, que foi o meu grande orientador teórico-metodológico nessa pesquisa, é a ideia da consideração das experiências vividas, né? De como as nossas experiências, as experiências vividas, e aí quando eu falo de experiência vivida, eu falo de experiência comunitária, experiência religiosa, experiência familiar, né? Como essas experiências, elas influenciam nas nossas... Como elas dialogam. Eu prefiro esse termo, né? Porque eu acho que é esse o termo que essa orientação teórico-metodológica da epistemologia feminista negra me coloca, né? Como essas experiências dialogam com as nossas referências teóricas, né? Eu
eu nunca concebi, né, até por conta do lugar da onde eu faço ciência, que são as ciências humanas, a ciência como algo neutro, né? Eu penso que a objetividade é necessário, que haja objetividade científica, é necessário que a gente possa compreender que a ciência ela precisa ter um distanciamento, né? Porque senão a gente vai enviesar os nossos dados e que a gente não vai produzir ciência, mas a ideia não é essa, de você não manter um distanciamento necessário para produzir ciência, mas é compreender que essa teoria que a gente produz quando a gente faz ciência, ela dialoga o tempo inteiro com outras produções científicas, com outras produções de conhecimento, né? E aí, como eu discuti prática pedagógica, né? Eu discuti formação, mas não dá para discutir formação sem discutir prática pedagógica, e é por isso que eu fui entrevistar lá as professoras. Quando, no exercício da sua profissão docente, né, o professor e a professora, ele muitas vezes ele evita determinados temas por conta dessa sua experiência pessoal, comunitária, política, né? Uhum. E aí, isso também é importante da gente perceber, que não é só na escola que acontece isso, né? Isso acontece exatamente por conta dessa orientação que eu estou colocando aqui, que foi uma coisa que eu refleti na minha pesquisa, né? Que esses conhecimentos todos que a gente produz, eles estão em diálogo. E o diálogo, ele é também contraditório. Ele também é tenso, ele não é só harmonioso, né? Mas ele também é tenso. E quando tu falas que a ciência biológica e a ciência humana, elas não são excludentes, elas não são mesmo. Elas não são mesmo, né? E a gente precisa compreender isso quando a gente faz ciência, né? Que esse diálogo das teorias que a gente produz, ele existe com as outras formas de conhecimento e dentro das diferentes ciências que a gente produz. Então, eu penso que isso é um elemento que é muito presente na minha produção, né? É um elemento orientador, né? Da ciência que eu produzo. Hoje, eu não tenho um projeto de pesquisa ali na universidade, mas eu faço extensão. E o meu espaço de extensão, ele é um espaço de pesquisa. Assim como o teu espaço de pesquisa, também é um espaço de extensão, porque ele dialoga com sujeitos, ele dialoga com a comunidade, né? Ele entende? Então, assim, quando a gente faz ciência e que a gente se permite perceber determinadas coisas, a gente começa a entender que essas coisas elas não estão separadas. Pesquisa, ensino e extensão não são coisas separadas. Às vezes, didaticamente, a gente separa, mas na sua natureza, elas não estão separadas. Enfim. Eu ia perguntar outra coisa, mas vou acabar fazendo um comentário agora, né? Porque você já deixou o ganchinho aí pronto para fazer a conexão, né? Primeiro, essa coisa de divisão de pesquisa e extensão é uma coisa didática, burocrática dentro da universidade, né? Não, eu tenho carga horária de pesquisa, e você bota um processo lá para registrar aquela carga horária, é um edital disso, é um edital daquilo.
a pesquisa que eu faço, como você falou, né, ela está registrada como pesquisa, a minha carga horária é para pesquisa, mas o nosso projeto é um projeto de pesquisa lá dentro da comunidade, então a gente está prestando o serviço também para a comunidade, isso é o clássico da extensão, né? E aí, internacionalmente, isso é chamado de pesquisa operacional ou pesquisa de implementação, né? Implementation Research, Operational Research. Então, essas coisas que é pesquisa e extensão ao mesmo tempo, né? E, obviamente, você pode fazer pesquisa dentro da projeto de extensão, porque você está lá, né? As pessoas estão lá, cheias de perguntas a serem respondidas, né? Na sociedade, na natureza, né? Na natureza. Então, essa coisa das ciências humanas, ciências biológicas, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Que a ideia é o seguinte: elas não são mutuamente exclusivas. Eu faço ciência biológica, a gente não quer conversa. O método científico, a metodologia científica é uma só. O que você vai aplicar de diferente são técnicas, né? Técnicas diferentes. Eu estou aplicando um questionário, eu estou aplicando uma entrevista, eu estou coletando um sangue para fazer uma sorologia no laboratório, eu estou fazendo uma tomografia de tórax, eu estou fazendo um exame de PCR para ver se tem o coronavírus ou não, detectar a molécula lá, né? Ou eu estou fazendo um teste de força, né? Eu estou colocando para correr se vai mais rápido ou não, mas são técnicas dentro do método científico. Aí o exemplo prático que eu vou dar aqui. Eu fui convidado a colaborar em um projeto internacional grande, né, que a amostra do estudo são 600 mil pessoas. 200 mil pessoas na Índia, 200 mil na Indonésia e 200 mil no Brasil. Projeto com hanseníase. E o projeto é um projeto que a gente chama quimioprofilaxia, né? É um projeto com hanseníase, que é uma doença causada por uma bactéria. Então, e ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Então, a gente vai procurar aquela pessoa que teve hanseníase para dar antibióticos para os contatos próximos, né? Que a gente chama os contatos, são os comunicantes, né? A família, os amigos e tal. Então, o que acontece? Para eu chegar até esses contatos, eu preciso primeiro conversar com a pessoa que teve hanseníase, né? E ela precisa permitir que a gente converse com os contatos, né? Porque a gente vai falar, olha, a gente quer te dar esse medicamento aqui para você tomar, porque seu pai, a sua tia, seu primo, teve hanseníase. Então, quer dizer, você acaba falando ali para as pessoas que alguém teve... E a hanseníase é uma doença milenar, né? Que tem muito estigma, né? Muito preconceito, muita discriminação. Isso vem lá dos tempos da Bíblia, tem, né, como impuro. Enfim, tem aspectos sociais, culturais muito fortes, né? Então, dentro desse estudo, que aparentemente é um estudo das ciências biológicas, para dar um remédio, se a pessoa vai adoecer ou não vai, né? Estudo das ciências biológicas, mas tem muita coisa das ciências humanas, porque antes de começar a fazer isso, eu preciso saber se essas pessoas vão aceitar participar, como é que é o nível de estigma, de discriminação. Então, antes daquela fase de realmente dar o remédio para a pessoa tomar, teve muito estudo, dentro de um estudo grande, né? A equipe é grande, porque você não vai fazer um estudo com 600 mil pessoas, com meia dúzia de pesquisadores, né? Você tem que ter muita gente. E tem psicólogos, tem o pessoal da sociologia, da antropologia, para tentar investigar o nível de estigma, o nível de preconceito. Então, e aí tem entrevistas, tem os questionários, instrumentos, técnicas próprias das ciências humanas. E aí, claro, olha, as pessoas vão permitir. Olha, elas vão, é aceitável para elas, né, dentro daquele contexto. Então, essas informações, elas se complementam, né? É igual a história da vacina agora. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021, nós ainda estamos no meio de uma pandemia, que antes de clicar o botão para gravar, eu e a Lilian estávamos conversando. E a Lilian, você me permita fazer um detalhe privado das nossas vidas aqui, né? Nós dois, eu e a professora Lilian, nós perdemos as nossas mães recentemente, né? Há menos de um ano.
ambas ali, bom, a minha com um quadro clássico de Covid, a mãe da Lilian também com uma suspeita de ter sido Covid, né? Então a gente está falando aqui desse momento histórico, e hoje foi anunciado o resultado do estudo da vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo junto com o laboratório chinês, e ele hoje, exatamente hoje, né? Eu estou falando isso aqui porque isso vai ficar para a história, né? Sim. Então, a gente está nessa expectativa de ter uma vacina e tal, mas, e aí o estudo da vacina é uma coisa ali muito da área biológica, né? Sim, é o vírus, é a molécula, é o RNA e tal, dependendo. Mas tem aspectos humanos muito fortes por trás. Uma parcela da população não acredita mais nas vacinas, e isso é humano, né? É da nossa... É humano, é da nossa estupidez também. E aí, tudo isso com um fundo, né, um cenário político, né? Tem um cenário político, então está tudo misturado, não tem ciência biológica. Se a gente for pensar um pouquinho para trás, e aí a gente vai para a história, né? Várias revoltas da vacina já tiveram, né? A gente não é um quadro, claro, que tem as suas especificidades. Ontem a gente estava até falando nisso aqui em casa. Tem as suas especificidades, né? Dessa resistência em relação às vacinas, mesmo já tendo uma tradição, né, de vacinação em massa no nosso país. Mas se nós formos olhar a história dentro da perspectiva, né, das ciências humanas, está lá, né, o registro, né, o registro de resistências à vacina. Então, é histórico, né? Exatamente, e agora, mas a gente achava até que isso tinha acabado, tal, mas a gente vem observando um movimento global, diga-se de passagem, um movimento anti-vacina. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, e de valorizar a ciência e tal, isso é importante também para divulgação científica. Essa nossa gravação vai entrar no YouTube, vai ser possível ser acessado aí para todo mundo. Bom, mas em resumo, essa história aqui que eu estou falando é que não existe o mais ou menos, esse é mais do que esse, elas se complementam. Você vai usar a técnica que melhor se adeque mais a produzir a resposta daquilo que você está perguntando, né? Se você me perguntar, nesse teu projeto, que é aqui bem característica das ciências humanas, eu poderia colocar algum elemento de ciências biológicas aí? Sem dúvida nenhuma. Eu poderia, por exemplo, vamos coletar o nível de um determinado hormônio, né? Vamos ver o tipo de alimento que ela está usando e tentar correlacionar com o desfecho. Enfim, eu poderia, dependendo da pergunta que eu quero responder. Né? Então, isso é importante ser dito. Né? É importante ser dito. E aí, Lilian, para a gente concluir, né, com a conclusão do teu trabalho, se você pudesse resumir, assim, qual foi a conclusão desse teu estudo? Nós conseguimos perceber, assim, no estudo de uma forma geral, né, algumas questões importantes para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico que possa considerar as interseccionalidades de gênero, raça, sexualidade, né, na escola, que era o nosso foco, né. A primeira questão que a gente observou no trabalho, é a presença de uma série de preconceitos, né, que impedem a inclusão dessas temáticas, a inclusão dos sujeitos, né, racializados, sexualizados, no espaço da escola, né? E esse preconceito, a gente observou no trabalho que ele vem ele vem percebido de forma muito genérica, e isso, de certa forma,
atrapalha a compreensão do trabalho pedagógico no sentido da inclusão, né? Então, o professor, a professora, ele se refere a um preconceito, mas esse preconceito ele é genérico, ele não é definido, por exemplo, como um preconceito racial, né? O professor ele não consegue perceber isso, ou não consegue nominar, né, determinadas formas de exclusão que ele provoca, né, e que a escola provoca, como preconceito racial, por exemplo. Isso dificulta o trabalho pedagógico, porque ele, à medida que o professor não consegue perceber que ele está produzindo exclusão por causa da raça, ele não se vê como racista, né, e ele não se vê superando, né, o racismo. Porque é possível a gente reaprender, né, a ver o mundo a partir de outros referenciais, né? Uma outra coisa também que a gente percebeu na escola, né, que parece óbvio, né, mas é preciso que a gente, né, detecte isso de forma científica, é a questão das rotinas de uma religiosidade cristã, né, dentro da escola, que atrapalha muito o trabalho pedagógico. Por que atrapalha? Porque quando as pessoas elas deixam de ensinar determinados conhecimentos porque a sua religião não permite, isso é violação de direitos, né? Porque os estudantes eles estão na escola em busca de conhecimentos científicos, né? Porque o conhecimento que a escola lida é o conhecimento científico, que é pedagogizado, que é didatizado, mas é fruto de uma produção científica. Quando você impede o acesso de um aluno ou de uma aluna por conta de determinadas rotinas, né, religiosas cristãs dentro da escola, isso é violação de direitos. E a gente precisa compreender, né, na formação, que a escola é laica. E ela é laica justamente por conta de que você não pode privilegiar e que a escola não lida com o conhecimento religioso. Ela precisa respeitar a religiosidade, mas ela não pode negar o acesso a determinados conhecimentos, né? Um outro elemento que eu já falei, né, aqui no nosso diálogo é que a nossa formação ela é muito mais ampla e ela precisa ser, né, muito mais ampla do que a experiência de formação que a gente tem nas universidades, né? Eu acho que ficou muito evidente na minha tese, né, nessa minha experiência de pesquisa, que a gente precisa compreender esses mecanismos, né, de inserção social e o que está envolvido nas nossas relações sociais. Porque um professor que não consegue perceber que a sua experiência pessoal, familiar, religiosa, ele influencia na sua prática pedagógica, né? Ele é um professor que está produzindo exclusão também, né? Porque quando você consegue perceber que o que você está fazendo na escola muitas vezes está indo de encontro ao objetivo que a escola se propõe, que é acessar o conhecimento científico, né? Você não consegue ver, você não consegue perceber isso, e por isso você produz exclusão, né? Então, assim, um outro elemento que a gente percebe dentro da escola, né, assim, das escolas que a gente pesquisou com os educadores, né, é que mais do que a gente pode supor, né, essa relação entre família e escola, ela é muito forte, né? E a família, ela muitas vezes, em determinadas situações, ela tem escola. Eu não pesquisei escolas particulares, eu pesquisei escolas públicas.
né? E às vezes a gente acha, a família não participa, a família não, né? Há esse discurso muito presente, né? Mas as famílias, elas têm uma influência muito grande no que é ensinado dentro da escola. Porque o professor, ele muitas vezes, em determinados assuntos que ele não tem informação suficiente, né? Ele se sente intimidado pela posição dos pais, pela posição dos familiares, quando ele vai discutir uma matemática, né? Então, a escola e a família, ela tem sim, e a minha pesquisa mostra, essas duas instituições, que são diferentes, mas que têm muita relação, como a família influencia no trabalho pedagógico dentro da escola. Né? Uhum. Principalmente quando o professor e a professora, ele não tem a segurança do que ele está fazendo dentro da escola. Né? Uhum. Então, foram alguns elementos que eu observei, né, dentro da minha pesquisa. E que eu considero que, para mim, como professora, né, são muito importantes, que trabalho com formação docente. Né? São elementos bastante interessantes, né, da gente compreender dentro da formação docente. Certo, isso. Legal. Olha, eu vou concluir aqui a minha participação, antes de agradecer novamente, fazendo um relato, uma coisa curiosa aqui, que eu lembrei logo lá do começo, quando eu conheci a professora Lília, na verdade, não só conheci a professora Lília, mas quando eu comecei a trabalhar no curso de Educação Física. Eu já falei outras vezes, a minha formação em graduação não é Educação Física, é Fisioterapia, mas aqui agora, quer dizer, essa série, esse nosso bate-papo está sendo gravado especificamente, mas não exclusivamente, né, para alunos da Educação Física, nossos alunos aqui da Universidade Federal do Pará, né, mas claro, vai ficar disponível para todo mundo. Bom, mas aí que você está aqui assistindo, falando, bom, mas eu assisti até agora e eu não ouvi falar em Educação Física e tal, esporte, jogos... Não ouvi nada, só está falando, isso não tem relação com a educação física, né? Mas aí, e aí eu lembrei, né, dessa que eu vou contar agora, né? Primeiro, argumentar o seguinte, o tema é transversal, ele é transversal, você está falando de gênero, sexualidade, hoje de 2021, né? Então, é um tema transversal que interessa a todas as áreas, né, todas as disciplinas, né, todas as interfaces da humanidade. E aí, por que esse tema é tão relevante para a educação física? Né? Quando eu entrei para trabalhar na Faculdade de Educação Física, para mim foi uma coisa muito estranha, eu ficava assim, mas por que esse pessoal fala tanto de gênero, gênero, sexualidade. A Lília está rindo aqui, agora daqui a pouco ela aparece. Eu não sei se eu já comentei isso contigo, Lília, eu não lembro. Mas eu ficava, mas por quê? E olha, esse por quê foram assim uns 3, 4, 5 anos, né? Eu estou na faculdade há 15 anos. Mas eu fiquei me perguntando por que se falava tanto sobre isso durante alguns anos, né? Até que, bateu assim um negócio, eu falei, entendi, né? Porque aí eu lembrei, alguém falou alguma coisa, eu lembrei, né? Quando a gente era pequeno, o menino é para jogar futebol, a menina só pode jogar vôlei e handebol. Se jogar futebol é porque é sapatão. O menino que... Naquela época, para o menino jogar vôlei também era um negócio meio estranho. Eu acho que hoje diminuiu bastante isso, né? Não tem... Mas jogou vôlei, jogou handebol, jogou queimada, brincou de queimada e acabou. É atestado né? Eu não sei nem qual é o termo que está usando agora, não vou nem me arriscar. Mas, quando isso deu assim, aquele estalo, né, que eu falei, rapaz, entendi, né? Então, de fato, na área da educação física, isso é muito forte e é muito relevante, né? Porque limita a prática, olha, isso não é para ti, não é para mim, não é para quem... Né? Isso tem diminuído bastante, mas certamente a Lília que trabalha com isso sabe que ainda existe, né? Mas, né, porque a ciência vem avançando em diversos aspectos, né, da área da medicina, né, então hoje, para um tema muito atual, né,
me corrija também, de novo, Lina, se eu usar o termo inadequado, porque eu sei que ele se transforma, né, com bastante frequência, né, mas uma discussão muito atual hoje, né, nós temos atletas transgênero, né, então, quer dizer, o atleta que é o sexo biológico ali masculino, que é transgênero, do sexo gênero, não sei, depois você pode me corrigir, e disputa a competição feminina, né? E aí isso tem muita mídia, porque são competições importantes. Eu estou disputando agora com cachorro. Agora a minha competição é com cachorro, que está aqui batindo, me atrapalhando. É interracial agora, que é humano com canídeo. Bom, até me perdi. Bom, o fato é que esse tema de gênero, sexualidade e tal, e raça também no esporte, a gente tem exemplo, né, do atleta estadunidense lá nas Olimpíadas, na Alemanha, né, vencendo a competição, e a importância que isso tem, né? Então, no primeiro momento pode parecer que está muito distante, mas não está, né? São interfaces e que o professor de educação física vai lidar no seu dia a dia, né? Especialmente aquele que está lá na escola trabalhando com crianças, tem uma responsabilidade gigantesca, né? Então, sim, o tema tem uma relação muito grande com a educação física, e é por isso que os colegas ficam falando gênero. E hoje eu entendi, né? Mas eu demorei uns 3, 4 anos para dar esse estalo e perceber, né? Então, olha, mas não te esquece que eu já te falei isso. Quando eu comecei a trabalhar com gênero, foi exatamente nas minhas aulas que eu, como professora de educação física, eu tinha alunos meninos que não queriam tocar no bambolê. Tocar. Eu levava, às vezes, um material, que é o bambolê, né? O arco, para fazer uma atividade. Não, tia, eu não vou pegar. Então, não, isso tem alguma coisa errada, né? E eu comecei, a minha curiosidade científica, ela foi aguçada daí, com a temática. Isso é interessante, né? Porque você observar um problema da vida real, né? Isso desperta para perguntas científicas, né? Mas aí, mas que absurdo! Não é absurdo. Ainda com adultos, agora, muito recentemente, com você, né? Aluna, o estudante, fala, não, eu não vou dançar carimbó por causa da minha religião. Meu Deus, nós estamos parados. Mas tudo bem, né? São interfaces humanas, né? E a gente está em plena discussão dessas coisas, né? Claro, e não vai acabar, né? Novos temas surgirão. Então, a tua presença aqui nessa série, Lilia, teve exatamente este papel, né? Para trazer essa discussão toda aqui. Um exemplo, né? Um exemplo que a gente poderia pegar vários aspectos aqui relacionados às ciências humanas e essa interface com a educação física e discutir. A gente poderia fazer uma série aqui de 100 entrevistas, talvez, com diversos aspectos das ciências humanas dentro da educação física, né? Claro que não é o objetivo aqui, mas é mostrar essa diversidade que é possível também dentro da pesquisa na área da educação física, né? Então, eu queria agradecer, a tua participação é muito importante para a gente aqui, para os alunos. Espero contar contigo em outras ideias malucas que surgirem, assim, para a gente compartilhar esse teu conhecimento, essa tua experiência com pesquisa nessa área, né, de antropologia, sociologia. Então, fica aqui meu agradecimento para ti. Eu também agradeço, tem um menino passando ali eu acho isso ótimo. Hoje ele não está pelado, felizmente, né? Mas é um desafio aqui. O meu vem pedir para eu colocar a minha digital no celular, porque eu dei o meu celular para ele, que é para ele me deixar em paz. Eu agradeço também, né? Eu acho assim, super, super bacana também trazer isso, né? Para
para os nossos alunos, enfim, para as pessoas, né? Eu acho que é bacana a gente compartilhar. E isso que tu falaste no início, né, de ter a oportunidade de falar com alguém que você leu, né? É muito legal isso. Eu também, na minha graduação, eu não me lembro de ter tido essa oportunidade, né? Eu já vi viver isso na pós-graduação, de você ler pessoas e ter a oportunidade de ter contato com elas, né? De conversar, enfim, né? Eu acho que isso aproxima, né? Desmistifica também a ciência, né? Como algo inatingível, né, que às vezes as pessoas veem mesmo como algo inatingível, eu não consigo fazer, né? E assim, eu quero reiterar, né, a importância de compartilhar com todo mundo e dizer que as pessoas que são professores que trabalham nas academias, né, nos espaços esportivos, nos projetos, por experiência própria, né, os nossos problemas cotidianos pedagógicos, eles podem se tornar problemas de pesquisa, né? Eles devem se tornar, né? Se a gente for olhar, tem gente produzindo ciência nesse campo, né? Nesses diversos campos, resolvendo problemas que são problemas das suas salas de aula, dos seus espaços de trabalho, né? Das suas relações com seus clientes, com seus alunos, com seus pacientes, né? Então, é disso que a ciência é feita, né? A ciência é feita disso, né? Da gente olhar a realidade e a gente conseguir aprimorar, né, aquela nossa curiosidade diante da natureza, das relações sociais. Então, eu agradeço, né, ter sido convidada para falar sobre isso. Muito obrigada, Josafá. Foi muito legal falar sobre isso, né, nesse momento. Legal, obrigado a você que ficou conosco até aqui e até a próxima, então. Tchau. Tchau.